O convite aconteceu em 2018. O Roberto Dávila, que é o produtor do filme, me convidou. De início, eu realmente não queria aceitar, porque é um desafio muito grande, né? Muito complicado você, na altura dessa, na altura da minha vida, da minha carreira, um desafio tão grande, né? Voltar a ser ator depois de 15 anos parado e tal, e ainda mais fazendo um filme do Silvio Santos, né? Dois comunicadores e tal. E inicialmente eu não queria aceitar, conversando com a minha esposa, ela falou: Poxa, mas por que que você não ouve a opinião dele? Fala com o próprio Silvio, vê o que que ele acha disso tudo. E aí eu tentei falar com o Silvio, para minha surpresa, ele me recebeu no camarim dele e ficamos conversando ali por uns 30 minutos e ele falou que não podia responder, ele falou que ele não poderia responder ali naquele momento, né? Que ele só iria responder para mim no palco. Uhum. E aí, o final dessa história, vocês já sabem, né? Que ele me chamou no palco e fez aquele texto tão bonito, tão generoso, tão incrível que só o Silvio Santos faria, onde ele diz: Pô, ninguém melhor que você para fazer esse filme e tal, para viver a minha vida no cinema. Para mim, é um ano novo de felicidade ter um filme que conta a minha história, enfim. E, e aí eu me senti seguro, né, para poder entrar nesse desafio, que é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio profissional da minha carreira, né? Não, o primeiro papo que eu tive com o diretor, com o Marcelo, nossa, eu estava super, assim, inseguro e preocupado, e aí ele me falou uma coisa que me deixou tranquilo. Ele falou assim: para esse filme, essa tua preocupação, essa tua insegurança, esse teu medo é maravilhoso, porque você vai ter que fazer um Silvio que ninguém conhece. O Silvio da televisão todo mundo conhece. O Silvio, né, que apresenta o programa, que fala oi, vai para lá, quem quer dinheiro, todo mundo conhece. E todo mundo sabe imitar, todo mundo sabe brincar. Mas o filme não é uma caricatura. O filme é um retrato de um momento, né, o presente do filme, o fio condutor do filme é um momento onde o Silvio está rendido com uma arma por um sequestrador dentro da casa dele. Então, o Silvio que eu fui buscar é um Silvio que a gente não conhece. É um Silvio com medo, é um Silvio inseguro, é um Silvio com medo de morrer, é um Silvio preocupado com a família, é um Silvio acuado. O olhar do Silvio, nos primeiros minutos de filme, é de medo, de insegurança. E aí que vem a genialidade dele, né? Como que aquele cara que está numa situação rendido dentro de casa, com a família rendida, como que ele consegue, através da sua inteligência emocional, do seu poder de persuasão, assumir o controle daquela situação, sair do coadjuvante, do cara acuado, para ser o dono daquela situação e salvar a vida dele, a vida da família, salvar a vida do próprio sequestrador e sair daquela cena como um super-herói, como um cara, um super-herói de carne e osso. Então, esse é o Silvio que tinha no filme. Então, todo esse medo que eu fiquei, essa ansiedade, eu usei muito para fazer nos momentos de tensão. Tem um momento do filme que ele olha para o sequestrador e fala: Fernando, eu não posso morrer. Aí você pergunta: por que que o Silvio não pode morrer? Primeiro, que o Silvio não vai morrer nunca. Mas naquele momento não era o Silvio que estava falando, era o Cenoura Bravanel. Era o ser humano de carne e osso que tinha pendências para resolver na vida dele, que tinha uma missão para cumprir ainda. O SBT estava começando, ele tinha pendências da vida dele, de tudo que ele viveu com a ex-mulher dele, a primeira mulher, a Cidinha. Ele tinha pendências com as filhas. Então, o homem, Cenoura Bravanel, naquele momento não podia morrer. Então, isso é muito forte. E isso vai estar
É claro que vai ter o Silvio do palco, vai ter o Silvio com o microfone aqui, se divertindo, porque o filme volta para contar a história dele. É o Silvio contando para o sequestrador a história dele. Mas o presente do filme é totalmente tenso, né? É um Uhum. momento. Então eu usei muito isso aí que você falou, dessa insegurança, desse, desse medo de fazer o Silvio. Não, perfeito. E você interpreta o Silvio em vários momentos da vida dele, né? Sim. Ele um pouco mais novo, depois ele um pouco mais velho. Como foi esse desafio de. Na verdade, eu entro quando o Silvio está com 40 anos, ali na década de 70 eu entro, né? A gente tem dois atores, a gente tem um menino que faz o Silvio mais jovem, a gente tem o Vinícius que faz o Silvio ali é, até os 40 anos, aí depois Uhum, eu que faço o Silvio 40 a mais e depois o Silvio do sequestro. uhum. Então, essa dificuldade de encaixar exatamente o momento, sabe? De você saber que você vai interpretar o Silvio daquele espaço. Como você lidou com essa complexidade, assim, de entender aquela faixa de tempo do personagem? Então, aí você faz todo o trabalho de laboratório, né? A gente fez todo um trabalho de laboratório para conhecer a história do Silvio, né? Conhecer aquele momento que a gente está contando, né? Eu entro do momento em que o Silvio assume o jogo da forca, né? Quem quer brincar de forca. Uhum, E a partir dali eu vou até o final do filme. Então é complicado, porque são Silvios diferentes, né? A gente tem o Silvio alegre, feliz, o Silvio sonhador, a gente tem o Silvio chateado com a Rede Globo, quando ele deixa a Rede Globo, porque a Globo queria os intervalos comerciais, era ele que comercializava, né? O Silvio empresta dinheiro para a Globo. A gente tem o Silvio empreendedor, né? Que pega ali o carnê do baú, né, junto com o Manuel de Nóbrega ali, e transforma o Baú da Felicidade num grande sucesso. A gente tem o Silvio ganhando a concessão do SBT, mas a gente também tem o Silvio desesperado no momento da perda da sua primeira esposa. A gente tem o Silvio tomando decisões certas, a gente tem o Silvio tomando decisões erradas. Mas, acima de tudo, a gente tem um Silvio naquele momento presente de um sequestro, aonde tem esse desenho de olhar diferente. O olhar do Silvio, ele muda ao longo do filme. E isso é desafiador. A gente buscou estudar muito e se preparar muito para poder fazer isso com a máxima verdade possível, tentando fazer o Silvio que mora no meu coração, o Silvio que eu acredito, e não o Silvio caricato. O Silvio caricato perfeito. todo mundo faz. Queria saber, assim, como foi esse processo de preparação? Foram todos os atores juntos ou foi específico? Como que Não, vocês eu fizeram? comecei, eu fiz mais de um ano de preparação. Eu comecei me preparando sozinho e num determinado momento a gente teve algumas trocas, alguns trabalhos ali, algumas dinâmicas, aonde eu me relacionava com a minha filha mais velha, a Cíntia, em alguns momentos com a minha primeira esposa, né, com a Cidinha, e na grande maioria com o Jonas, que é um grande ator que faz o papel do Fernando. Então, uma parte sozinho, mas boa parte eu com o Jonas, porque o filme, né, o presente do filme, o fio condutor, somos eu e ele. É um Uhum. filme psicológico ali, né? Então, a gente teve que estar muito unido, né? Muito dentro daquela situação e muito cúmplices um do outro para poder fazer aquele trabalho. Perfeito. E você citou um pouco, assim, sobre esse cuidado de não cair em estereótipos, né? Porque não é uma imitação, nenhuma caricatura. Eu queria saber se sempre foi uma coisa conversada e quais os cuidados que você queria ter nesse momento da preparação de não cair no que todo mundo já conhece.
Exatamente, né? Acho que o que você falou é perfeito, porque a caricatura todo mundo faz, né? O Silvio da televisão, o Brasil inteiro conhece e admira e sabe fazer. Em algum momento da sua vida, você teve algum contato com o Silvio e aquilo te marcou, né? Agora, se eu fosse para caricatura, como que eu faço um Silvio com medo, falando: Ô, Fernando, vai para lá, põe esse revólver para lá? Não tem como, né? Quer dizer, não dá para você fazer um filme tão denso, tão psicológico, tão forte como esse na caricatura, calcado na imitação. Não tem como. Não tem como, né? Então, assim, é, puxa, eu queria ver eu queria ver o Silvio da televisão. Vai ter o Silvio da televisão. Eu vou falar quem quer dinheiro, eu vou falar Maoi, eu vou falar vai para lá, eu vou falar é você, Lombardi, eu vou. Mas a minha grande preocupação é com o olhar do Silvio. É com o Silvio que tem aqui dentro. O Silvio ser humano, o Silvio homem, o Cenoura Bravanel que viveu aquela situação e começa a contar a vida dele para o sequestrador, para o Fernando. Então o filme ele fica indo e voltando, ele vai para a história do Silvio, volta para o momento presente do sequestro, vai, volta, ele fica nessa ponte onde o Silvio vai narrando a vida do Fernando e dessa forma ele vai conseguindo contornar a situação, a ponto dele fazer um bife com queijo para o Fernando, né? A ponto de cuidar do ferimento dele, a ponto de salvar a vida dele. Então, não dá para ser na caricatura, não dá, né? Falar, poxa, nossa, mas né, e não vai fazer o Silvio? Caricatura não funciona, não funciona. Para o trabalho de ator, não funciona. Se fosse um programa de humor, alguma coisa assim, perfeito, ótimo, né? A gente se diverte muito com as imitações do Silvio. Mas se eu for para isso, seria uma grande cilada. Seria uma grande cilada, porque é um filme que emociona. É um filme que emociona. Tem alguns momentos engraçados, tem alguns momentos mais leves, mas ele leva você a conhecer um pouco mais do Cenoura Bravanel, acima do Silvio Santos. Perfeito. Você citou que ele te deu a bênção, né, no palco e tudo, e eu queria saber as filhas dele. Elas tiveram alguma participação, algum contato com você sobre o filme? É, eu tive uma passagem, em primeiro lugar, assim, eu conheço a família, nos encontramos poucas vezes, mas todas as vezes que nos encontramos sempre foi incrível, assim. Nós somos vizinhos de um condomínio aqui no interior de São Paulo e algumas vezes eu tive com elas e sempre fui extremamente bem recebido, com muito carinho. E a filha com quem eu mais falo é a Dani Beirute, que é uma amiga minha pessoal, uma mulher que eu respeito demais, uma grande profissional, um ser humano incrível, extremamente inteligente, enfim. E, e a Dani, eu liguei para ela, né, quando o filme estava pronto. Eu não tinha visto o filme ainda e não vi até hoje. Não viu? Não, não vi, não quis ver. Não quis, vi assim, montado, mas sem trilha e tal. Então eu tô com essa ansiedade assim de todo mundo para ver, porque eu acho legal isso. E aí eu falei, Dani, eu queria fazer uma sessão para vocês. Só para vocês, mas sem imprensa, sem nada, só para a gente ver, para a gente poder ver. Eu queria muito que vocês vissem. Independente se vocês vão gostar, se vocês não forem gostar, mas eu queria que vocês vissem. E aí a Dani falou, ah, eu vou falar com as meninas, tal. E ela voltou para mim dizendo, ah, todo mundo quer ver, sim, tal. Vamos marcar. E na outra semana o Silvio foi internado com H1N1. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para Dani e tal, é, desejando tudo de melhor para o Silvio, que a gente estava orando por ele e tal. E ela falou, olha, a nossa sessão, assim que o papai melhorar, assim que o papai sair dessa, a gente vai fazer. E depois aconteceu tudo isso, a passagem do Silvio, e a gente acabou não falando mais. E teve uma outra vez que foi muito especial também, que eu encontrei a Silvinha, a Silvia Bravanel, no leilão do Neymar.
e ela, eu fui cumprimentar todo mundo, ela era uma das apresentadoras. Aí eu lembro que ela chegou para mim assim, segurou aqui na minha gola e falou assim: Oi, Silvio, e me deu um beijo. Isso marcou muito, assim, sabe? Isso marcou muito. Ela foi muito carinhosa, sabe? Me recebeu de uma maneira muito carinhosa. Então, é, o meu carinho é recíproco e essa homenagem que era para ser uma homenagem em vida, né? Deus não quis, né? Que essa homenagem fosse feita para o Silvio em vida. Então, vai ficar com uma homenagem para um cara que marcou a minha vida e a vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros e contar uma história para uma geração uma nova geração que talvez não conheça, sabe quem é o Silvio Santos, mas não sabe da história dele, que vai poder conhecer um pouquinho nesse filme. Perfeito. Infelizmente ele não conseguiu ver o filme, né? Acabou que as coisas aconteceram próximo da estreia também. E eu queria saber, assim, como foi receber essa notícia e se cria um peso maior, assim, de querer um trabalho bonito sobre ele. Como foi essas semanas agora? Receber a notícia da passagem do Silvio foi muito duro, foi muito difícil, a primeira sensação foi de não acreditar, né, de demorar a cair a ficha, eu passei horas assim anestesiado, sem saber o que fazer, eu falava com a minha família, não sei o que fazer, não sei o que falar, em meia hora tinha centenas de veículos entrando em contato e equipes de reportagem na porta da minha casa, de Record, do SBT, da Globo, e eu não sabia o que fazer, assim, sabe? O que falar, como falar. Foi muito difícil, assim, muito, muito difícil. E depois eu falei, cara, acho que a melhor maneira de homenagear o Silvio é falar dele, é falar dele, é falar o que eu sinto por ele, o que ele representa para mim, o que ele representa para as pessoas. E eu lembro que foram 2 dias intensos, assim, né? Muito difíceis, muito, muito puxados, tal. E a primeira coisa que a gente quis fazer foi cancelar tudo, né? Cancelar a pré-estreia, que era na segunda-feira, né? A gente Uhum, cancelou a pré-estreia. E aí eu falei, cara, vamos marcar para o mais longe possível, porque não tem motivo para a gente fazer festa, sabe? Ah, mas é uma homenagem para ele. Eu sei, mas acho que não tem clima para a gente fazer isso agora, né? 2 dias depois da passagem dele. Então a gente jogou o máximo que a gente conseguiu, porque a estreia, dia 12 já estava marcada, né? 12 de setembro já está marcado desde o ano passado, então a gente não poderia mexer nisso, né? Então a gente jogou a pré-estreia para alguns dias antes da estreia, para poder receber os convidados, para que a gente pudesse fazer essa primeira mostragem do filme, né? Para a imprensa, para as pessoas e tal, esse primeiro contato. Mas foi muito difícil, tudo muito difícil. É óbvio que o filme agora ele está cercado de uma emoção, né, de um sentimento muito maior, né, por conta de tudo que aconteceu, né. Como eu falei, não era para ser assim, né, era para ser uma homenagem para o Silvio, que eu queria muito chegar para ele e falar, e aí, Silvão, gostou? Consegui representar 1% do que foi você, do que você é, do que você sempre foi para a gente e tal. E ouvir dele, sabe? uhum, Então, essa era a ideia. perfeito. Você acha, então, que agora ele possui um outro significado, né? Além do que já carregava antes. Sem dúvida, eu acho que o filme hoje ele tem um significado muito maior por conta de tudo que aconteceu. Uma, uma homenagem, né, pro Silvio, num momento difícil da vida dele, né, no momento onde ele correu risco, onde ele salvou uma situação. Mas o filme ganha, assim, toda uma aura né, de emoção, de comoção, né, mas acima de tudo de homenagem. Eu quero que milhões, milhões de pessoas nesse Brasil possam ir para o cinema e se emocionar com essa história. Quem não conhece, conhecer. Quem conhece, lembrar, relembrar, porque quem morreu foi o Cenoura Bravanel, né? O Silvio, ele é eterno.
É exatamente isso que você falou mais uma vez. Assim, eu espero que o filme surpreenda as pessoas. Eu quero exatamente que o Silvio, eu quero que esse filme, que o Silvio toque no coração das pessoas e que as pessoas entendam que o Silvio que está lá é o Silvio do meu coração. Como cada ser humano, cada brasileiro tem o seu Silvio dentro do seu coração, dentro da sua mente, eu também tenho o meu. E, e eu tive essa sorte, essa honra, esse privilégio de poder dar vida a esse Silvio que existe dentro de mim, da maneira que eu acredito que ele seja, do grande homem que ele é. E então eu quero que as pessoas se surpreendam, se emocionem, parem para pensar, sabe? É um filme que faz pensar, é um filme que toca, e que saiam da sessão, que saiam do filme tocadas, transformadas de alguma forma, assim, inspiradas por uma história que precisa ser contada, e vai ser.